Olá, meu amigo, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que bom ter você em nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Costa, pastor do projeto Enriquecendo a Vida Espiritual, um projeto itinerante que há quase 30 anos tem ensinado e pregado a palavra com poder e autoridade. Se você deseja nos acompanhar em nossos canais, se você não é inscrito aí no YouTube, é só você clicar no sininho aí, tá certo? Você também pode nos acompanhar pelo Instagram, Pastor Fábio Costa Conferencista, e também pelo Facebook Neia Costa, Fábio Costa, e também na nossa página, Projeto Enriquecendo a Vida Espiritual, e também no nosso grupo, Projeto Enriquecendo a Vida Espiritual. Se você desejar também nos convidar para estar na sua igreja, pregando no seu evento, na sua festividade, ministrando um ensinamento, um dos nossos estudos, você pode entrar nesses canais aí, tá certo? E está entrando em contato com a nossa assessoria. Nós não cobramos nada para pregar e nem ensinar a palavra de Deus, exceto quando nós ministramos os nossos estudos, devido o nosso estudo ter assim, ser apostilado, ser elaborado por mim mesmo, então a gente tem um custo apenas das apostilas que a igreja for adquirir, tá certo? Mas fora isso, nós vamos na sua igreja com o maior amor e será um prazer ministrar a palavra de Deus aí, tá certo? Se você desejar também adquirir um dos nossos materiais, você também pode estar entrando em contato conosco, tá certo? Nós temos vários estudos apostilados, vários temas, e é só você estar entrando em contato também, que estará disponível para você, tá bom? Meu querido, se você tem aí um exemplar da Bíblia Sagrada, eu gostaria que você pudesse abrir no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, no capítulo número 22, nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus. Hoje é a primeira reflexão do ano de 2022 do projeto Enriquecendo a Vida Espiritual. E eu quero desejar para você e a sua família um feliz 2022, de muitas conquistas, de muitas realizações. Eu sei que não vai faltar as lutas, mas a vitória também é certa. Já comece o ano assim, acreditando que você vai ter luta, mas a vitória também será grande, muito grande, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Achou aí Apocalipse 22? Vamos ler os versículos de número 14 e versículos de número 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela cidade e pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Quando nós olhamos para este contexto aqui, ele está inserido também no contexto escatológico. Bem verdade que nós não vamos aqui ficar falando de escatologia, mas esse contexto está inserido no contexto escatológico. E aqui está relatando a categoria que vai ficar fora da Nova Jerusalém. E ele fala a categoria: cães, feiticeiros, os que se prostituem ou adúlteros, tem tradução, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Aqui está uma categoria na revelação que João teve do Apocalipse. Aqui já está sendo relatado aqueles que vão ficar fora da Nova Jerusalém. E é provável que quando você leu isso pela primeira vez, ou está vendo isso pela primeira vez, você ficar procurando pessoas que se encaixam nisso daqui. E quando você olha para a igreja do Senhor Jesus Cristo, você não acredita que esta categoria está dentro da igreja, porque nós trabalhamos com aqueles que estão fora. Tudo que é relacionado à condenação, a gente joga para aqueles que estão fora, para aqueles que se afastaram, para aqueles que não conhecem a palavra, e esquecemos que
a revelação, na verdade, foi em primeiro lugar para consertar a igreja, para mostrar para a igreja que ela precisa cada dia melhorar, porque nós muitas vezes nos fechamos numa capa de religiosidade e achamos que nós já estamos no céu. Na verdade, quando alguém perguntar para você acerca da salvação eterna, você precisa ser rápido para dizer: não, eu sou salvo em Cristo Jesus. A salvação, a certeza da salvação, ela não pode ser demorada para responder. Quando eu demoro para responder sobre a salvação, é porque ainda tenho dúvidas dela. É porque eu ainda creio que estou fazendo algumas coisas que está me impedindo de ser salvo. Porque o crente que ele é salvo, mesmo ele sabendo que ele é pecador, falho, e todos os dias precisa consertar alguma coisa, ele não demora para falar. Ele acredita e crê que ele é salvo em Cristo Jesus. Agora, isso também não significa que nós vamos ter que viver uma vida relaxada, achando que quando chegar no momento oportuno, Deus vai nos dar a oportunidade de consertar a nossa vida, colocá-la no altar, para que a gente possa ir morar na Nova Jerusalém. Se você estudar o contexto escatológico, principalmente das 10 virgens, você vai ver que não é assim. Você vai ver que o negócio é de repente. Louvado seja o nome do Senhor. Como um arrebatamento será de repente, porque a palavra arrebatamento ela vem do grego raptus, ou seja, a igreja sendo tirada à força da terra. Louvado seja Deus. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto, a gente observa que de fora ficarão os cães. E quando a gente vai estudar a palavra cão ou cães na Bíblia, a gente entende que essa palavra é aplicada tanto no sentido literal, como também no sentido figurado. Na verdade, os cães nos tempos bíblicos não eram igual os nossos cães dos dias de hoje, que são domesticados, né? Que é aquele animalzinho que é o companheiro do homem. Alguns dizem que é o melhor amigo do homem, né? Não é nem Jesus, quem é o melhor amigo do homem para alguns aí é o cachorro. Na verdade, são animais dóceis. Eu amo cachorro, realmente. A fidelidade desses animaizinhos com a gente é tremendo. Agora, os cães no tempos bíblicos eram animais selvagens, animais que viviam em bandos e traziam grandes transtornos. Eles eram bravos, não eram qualquer cachorrinho domesticado. E o interessante é que quando o profeta Isaías ele vai falar sobre os líderes de Israel, ele usa esta palavra cães. Olha para você ver em Isaías, capítulo número 56, e versículos de número 10 e versículo de número 11. Eu gostaria que você compartilhasse, tá, essa mensagem para muitas pessoas, porque eu acredito que muita gente nunca ouviu o que eu vou estar falando aqui nesta reflexão, nesta primeira reflexão do ano de 2022 do projeto Enriquecendo a Vida Espiritual. Será de muita valia, de muita importância para o currículo espiritual e de ensinamento também da vida de cada um de vocês, tá certo? Não me veja como exaltado, como dono da verdade, como alguém que quer se aparecer, não. Me veja como um homem de Deus, tá? Não precisa me ver como profeta. Me veja como um homem de Deus, aquele que tem responsabilidade com a palavra de Deus. E louve a Deus por homens assim. Eu conheço muitos homens centrados, que não brincam com a palavra de Deus, que não têm medo de falar a verdade, que não estão aí fazendo barganha com o seu ministério, que não estão no ministério por aventura, mas estão com seriedade, com convicção, com o chamado de Deus. Isso que é o mais importante. E aquele que tem o chamado de Deus, ele não se oferece, ele não se apresenta, é aquele que ele sabe que Deus o coloca onde quer que tem que ser colocado. Louvado seja Deus. Tem muita gente para lá e para cá, sabe, perdida, falando e dizendo aquilo que não é, querendo fazer aquilo que não foi chamado, sabe, por causa do orgulho, por causa da vaidade, porque o outro faz, porque o outro tem, entendeu, meu amigo? Aquilo que é para você, aquilo que é pro outro, faça somente aquilo que Deus quer que você faça, tá? Se for para você apenas ser um carregador de Bíblia, carregue com muito amor. Se for para você ser alguém que só apenas vai levar o copo com água lá para o pregador, leve com muito orgulho, tá certo? A Bíblia diz que o profeta Eliseu, antes de receber a porção dobrada, ele apenas deitava a água na mão do profeta Elias.
Não sei se você já leu isso na Bíblia. Ele deitava a água na mão do profeta Elias, ou seja, aquele que lavava as mãos do profeta. Louvado seja Deus. Só que Deus tinha um propósito na vida do profeta Eliseu. Na verdade, a aproximação de Elias é para que ele pudesse aprender alguma coisa, para que lá futuramente ele pudesse ser usado como um profeta de Deus. Louvado seja Deus. Isso não significa que você vai lavar a mão de alguém, amanhã você vai ocupar o lugar dele. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que aquilo que Deus tem para você, tem para você. Não adianta você ou outro querer tomar, entendeu? É seu e pronto, acabou. Olha o que diz o profeta Isaías 56, versículos de número 10 e versículos de número 11. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o toscanejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. É muito forte isso aqui que o profeta Isaías está falando. Na verdade, ele está chamando os líderes religiosos de Israel de cães, cruéis, infiéis, enganadores. Paulo também, na sua epístola, ele frisa como falsos mestres que agem sem piedade, com crueldade. Líderes que devem ser evitados devido à cara de pau que eles têm, o caráter corrompido e principalmente pecaminoso. Não precisa eu citar nomes, não precisa eu usar as redes sociais a qual a mim foi confiada para ficar falando de nome de homens aí que estão espalhados por esse mundo afora, principalmente dentro do nosso país, que são considerados como cães aos olhos de Deus. Tá vendo como que esta palavra não é para aquelas pessoas que estão lá fora? Tá vendo como que nós precisamos tomar cuidado? Que tipo de líder que nós estamos seguindo? Quais as mensagens que saem das suas bocas? Qual que é o objetivo das suas mensagens? Para que nós não sejamos enganados. Isaías está dizendo aqui, é muito forte. E a palavra também é para os nossos dias, porque o apóstolo Paulo também ensinou sobre esses falsos mestres, que eles tinham aparência de piedade, mas negava a eficácia delas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira categoria aqui que vai ficar de fora são os cães, que mostra sobre os líderes, aqueles líderes que não andam de conformidade com a vontade de Deus, que colocaram no seu coração o desejo pela corrupção, pela uma vida melhor, e através disso eles não pensam duas vezes para inventar qualquer tipo de situação para que as suas vidas, as suas famílias possam ser beneficiadas com a lã e com a gordura das ovelhas. Infelizmente, está tratando aqui de líderes infiéis, homens que ficam noite e dia maquinando o que vão fazer para arrancar do povo. Louvado seja Deus. Depois ele vai falar sobre feiticeiros. Aqui se refere à trama, à combinação, à maquinação, à sedução, à artimanha que encanta as pessoas. Sabe aquele discurso de falar caipira? Sabe aquele discurso de falar calmo? Sabe aquele discurso de chorar? Sabe aquele discurso de criar uma artimanha, sabe, para comover o coração das pessoas? As pessoas são muito bondosas, as pessoas são muito generosas. As pessoas, quando elas conseguem fazer a leitura que aquele líder ele está sofrendo, passando por alguma coisa, as pessoas abrem o coração. Às vezes as pessoas não abrem o coração para a gente, que não temos nome, não é verdade? Que não temos uma mídia famosa, mas esses homens aí, eles levam o povo onde eles querem, através da artimanha, através da maquinação, através da sedução, através da invenção. São verdadeiros professores pardais, onde inventam situações para apenas a benfeitoria própria, apenas para o seu próprio ventre. São considerados feiticeiros. Os que se prostituem ou
na outra tradução, adúlteros. O que é a prostituição e o adultério? É uma atividade sexual ilícita, né? Uma atividade sexual fora do casamento. O adultério, quando a pessoa é casada e mantém um relacionamento com uma pessoa, tanto que seja solteiro ou casado, mas eles sendo casados, conjumina adultério, não é isso? Agora, vamos para a palavra de Deus para você ver que coisa interessante. Como nós precisamos estudar a palavra de Deus e observar a palavra de Deus. Ali está dizendo que todos aqueles que se prostituem ou os adúlteros ficarão fora da cidade, não vão entrar na cidade pelas portas, ou seja, não vão entrar na Nova Jerusalém. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse aqui em Mateus, capítulo de número 5, se não me falha a memória. Capítulo de número 5. Vamos ler lá, você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, Mateus capítulo número 5, versículos de número 27 e 28, para você entender. Eu não quero aqui ser o dono da verdade, tá, irmãos? E na verdade estou trazendo uma reflexão com muita calma para você entender o objetivo da reflexão nesta oportunidade. Olha o que está dizendo o versículo de número 27. Ouvisto que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. É muito sério isso aqui, irmãos. Eu vejo diariamente os pastores, pregadores, alguns homens condenando quando alguém cai em adultério, quando alguém acaba voltando para a prostituição, são martirizados. É lógico, a pessoa voltou para a igreja, ela tem que receber uma disciplina, tem que cumprir uma disciplina, até mesmo para que a igreja possa entender que aquela igreja, aquele ministério não é bagunçado. Agora, meu irmão, dentro desse contexto aqui é assustador, porque muitos homens são adúlteros sem ir para a cama com qualquer mulher que seja, porque ele vive na igreja desejando a mulher do outro, cobiçando a mulher do outro. Não é verdade? Quem sabe eu estou falando com alguém aí que até aponta as pessoas, mas você é um verdadeiro prostituto dentro da igreja, me perdoe a expressão da palavra. Não pensa duas vezes para ficar olhando para a mulher, não fica, às vezes perde até o culto, de tanto que fica olhando para a mulher dos outros. Principalmente, infelizmente, essas irmãs que não sabem se vestir, né? Que às vezes acaba extrapolando numa roupa sensual, e ali tem um prostituto ali sentado em cima do altar, né? Vestido de santinho, todo engravatado. Quem olha para ele diz, nossa, como esse homem foge do erro, que homem exemplar, que marido maravilhoso, mas no coração está cheio de prostituição, no coração está cheio de adultério. Infelizmente, está espalhados por aí, meu querido. E não está na nave da igreja, está em cima dos púlpitos. Então, precisamos analisar, porque às vezes você não está indo para a cama com ninguém, mas você está desejando no seu coração. O seu coração às vezes está cheio de adultério, está cheio de prostituição. Não somente homem, mas também mulher. Mulher também olha, mulher também deseja. Infelizmente é a realidade. Louvado seja Deus. Não vamos com essa conversa, não, o homem é no olhar, a mulher no tocar. Mentira. Meu amigo, a Bíblia já falou bem claro que o pecado entra pelo olho. E quando a Bíblia fala entrar pelo olho, não está falando de homem e de mulher, está falando de ambos. Não tem esse negócio não, meu irmão. Mulher também olha. Infelizmente é a realidade, tá certo? Então precisamos analisar, porque a categoria que vai ficar fora de Jerusalém também são os que prostituem, são também os que são adúlteros. Você diz, pastor, eu não sou adúltero. Imagina, eu estou casado com a minha mulher há 30 anos. Agora, nesses 30 anos, quantas vezes você já desejou outra mulher, meu querido? Me fala aí. Em momento que você discutiu com a tua esposa, ou brigou com a tua esposa, que ela dormiu lá no sofá e você dormiu lá, que não passou pela sua mente alguma coisa? Duvido, porque o diabo, ele sabe que isso aqui é uma grande realidade e ele vai fazer de tudo para jogar essas setas em você, para que você possa encher o teu coração de adultério e de prostituição. Então, é tempo da gente começar a repensar na nossa situação de cristãos dentro da igreja.
Louvado seja Deus, principalmente líderes. Líderes que precisamos a cada dia entender que a palavra de Deus, ela está clara, cru, viva, para quem quer que seja. Você precisa entender, meu querido líder, em nome de Jesus, adultério e prostituição não é o ato apenas de ir fazer, mas é o ato de desejar em seu coração. E se isso está passando no seu coração, você precisa arrancar de alguma forma, porque isso vai lhe impedir de entrar na cidade pelas portas. Pense nisso, pense nisso. Quem sabe você está se gabando, não, imagina, eu não estou indo para a cama, não estou fazendo, mas se está dentro do teu coração, se está dentro da tua mente, você está pecando, você está errando. A outra categoria que Jesus fala aqui, ou melhor, o João relata aqui, o anjo relata para João aqui, é os homicidas, pessoas que matam. Não é isso que é homicida? Pessoas que matam. Observe aqui o texto de 1 João, capítulo de número 3 e versículo de número 15. 1 João, capítulo de número 3 e versículo de número 15, para você entender o que eu estou falando aqui neste momento, meu querido. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 15. Glória a Deus. Deixa eu localizar aqui, 1 João, glória a Deus. É antes de Apocalipse, tá bom? De Apocalipse, é 1 João aí. O 3 e o 15 diz assim, ó. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Tá vendo só que não é como pegar o revólver e atirar na pessoa, ou também pegar uma faca e esfaquear a pessoa para ser um homicida? Para nós que somos cristãos, a Bíblia está dizendo aqui que se eu aborreço o meu irmão, eu já sou homicida. Agora eu fiquei pensando, quantos assassinos, irmãos, com a língua, não estão espalhados pela igreja? Quantas pessoas será que você já não tirou fora da igreja, que você não matou por causa das suas atitudes, por causa da sua língua? Muitas vezes nós estamos todos os dias errando, sabe por quê? Porque nós não queremos reconhecer a verdade. Queremos ficar preso ou vestidos numa capa de religiosidade e esquecendo que a Bíblia ela foi feita para nós analisarmos, tentarmos viver e aplicar na nossa vida. Aqui está dizendo, aquele que aborrece o seu irmão já é homicida, ou seja, é um assassino. Quando eu uso a minha língua com a finalidade de maldade para matar, eu sou um assassino diante dos olhos do Senhor. Agora eu faço uma pergunta, quantos assassinos que não estão espalhados dentro das igrejas evangélicas? Pessoas que às escondidas usam sua boca, sua língua como espada para ferir, para matar, para destruir. Quantas famílias destruídas por causa da boca e da língua de pessoas que estão dentro da igreja. Toma cuidado. Os assassinos não herdarão o reino dos céus. Ah, pastor, eu não mato ninguém, nunca matei ninguém. E quando eu matei também, agora virei crente, me arrependi, meu querido, não estou falando de assassinato, estou falando de assassinos espirituais, pessoas que matam pessoas na vida espiritual, que através da boca desprezam as pessoas, desfazem das pessoas, jogam as pessoas de canto, olham para as pessoas de lado, que usam suas bocas para difamar. Quantos assassinos que não estão espalhados dentro das igrejas evangélicas e que precisam se consertar, porque não vão entrar na cidade pelas portas. Quem sabe, meu amigo, você pode usar o melhor terno, você pode ter a melhor pregação, mas se você usa a tua boca às escondidas para assassinar as pessoas, tudo que você está fazendo é perca de tempo. A outra categoria que ele fala aqui, os idólatras. Às vezes a gente tem a ideia de idolatria, são os católicos, né? Que vão lá
adorar suas imagens, que acredita em Maria, que acredita em Antônio, que acredita em Pedro, que acredita em João. Quando está falando de idólatras aqui, são de pessoas que idolatram a casa, que idolatram o carro, que idolatram o trabalho, que idolatram o homem. Pessoas que estão presas ao homem. Quantos ministérios que se rebelam porque não aceitam uma mudança, uma troca. Quantos círculos de oração, mocidade, que estão idolatrando o líder, idolatrando a regente. Quantos? Eu já vi nesse tempão todo que eu sirvo a Deus, pessoas se firmarem no homem. É lógico, nós temos que ter sim algum líder como referência, temos que ter sim pessoas que a gente abrace, pessoas que a gente gosta de estar junto, mas nós não podemos idolatrar essas pessoas. São pessoas humanas igual nós, sujeito a erros, sujeito a fracassos, sujeito a falhas. Você não pode deixar essa certa paixão dominar o teu coração. Isso para Deus é idolatria. Quando você passa a mal o teu carro, né? Tem pessoas que ficam o dia inteiro passando o paninho no carro, ficam o dia inteiro lustrando a moto, ficam o dia inteiro lustrando a bicicleta, ficam o dia inteiro preocupado que tem que melhorar na casa. Essa semana a parede tá azul, na outra tá vermelha, na outra tá verde, na outra, sabe, preocupado, tem que trocar todo ano isso, trocar todo ano aquilo. Pessoas que se idolatram aquilo que querem, pessoas que prendem o seu coração na criatura e não no Criador. Isso é idolatria. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. E por último, ele está falando que ama e pratica a mentira. Eita glória! Nunca consegue deixar de fazer aquilo que sabe que é errado. Isso se torna uma mentira na sua vida. Que nós venhamos refletir sobre esse contexto escatológico. Esse último aqui, aquele que ama e pratica mentira, é muito forte. Porque às vezes a gente acha que existe mentirinha e mentirão. Não, para Deus é mentira. Tanto pequenininha como grande, para Deus é mentira. E aquele que mente, ele fica mais próximo do diabo do que de Deus. Então tome cuidado com as mentiras que você pratica, com as mentiras que você ama. Tem pessoas que estão acreditando numa mentira, como se ela fosse uma verdade. E vão chegar lá naquele grande dia. Não vão entrar na cidade pelas portas. Que esta reflexão nos ajude a ser melhor hoje do que nós somos ontem. E que amanhã nós sejamos melhor do que nós somos hoje. Tá certo? Um beijo no teu coração do pastor Fábio Costa. Compartilhe esta reflexão. Eu tenho certeza que vidas serão edificadas através dela. Tá certo? Um beijo do pastor Fábio Costa. Deus te abençoe.